perpendicular a esse plano, eu vou ter o meu plano de trabalho. Tá bem aqui, ele está 90 graus com o meu plano de corte escolhido. Perpendicular ainda ao plano de trabalho e ao plano de corte escolhido, eu vou ter o meu plano principal aqui, ok? Então, nessa ponta aqui eu tenho a minha direção de medida de corte, tenho na ponta aqui saindo, por onde passa no plano de trabalho, esse ponto aqui, eu vou ter a direção de medida de avanço. E aqui é o meu plano de apoio, certo? Então, aqui são os planos de sistema de referência da minha ferramenta. Esses são os principais. E eu ainda tenho outros planos, como o plano de corte relacionado ao plano de corte. Eu tenho o plano principal, que eu vou chamar de PS, e esse plano passa pelo ponto de corte escolhido, ele vai ser tangente à aresta principal de corte e ele é perpendicular ao plano de referência da minha ferramenta. Então, ainda vou ter o meu plano secundário, que é o plano que passa pelo ponto de corte escolhido, ele vai ser tangente à aresta secundária de corte e perpendicular ao plano de referência da minha ferramenta. E, por fim, eu tenho o meu plano ortogonal, ou também chamado de plano de medida, que eu chamo de PO. Esse plano, ele é passado pelo ponto de referência da aresta de corte, vai ser perpendicular aos planos de referência e ao plano de corte da ferramenta. Se eu olhar aqui, nos planos de referência da ferramenta, tá aqui de novo a minha ferramenta, meu plano de apoio, o meu plano de corte escolhido, certo? O ponto por onde ele vai ser o que vai estar em contato com a peça na hora do corte, a direção admitida de avanço, a direção admitida do meu corte, e aí eu vou ter todos os outros planos. Eu tenho o plano principal de corte, ó, que é esse aqui, também perpendicular ao plano de corte escolhido, passando pelo ponto de corte. Vou ter ainda aqui o meu plano ortogonal, que ele é perpendicular ao plano de corte escolhido e perpendicular também ao plano de corte principal, para eu realizar todos os cortes. Então, geometria das ferramentas de corte. Então, a geometria da ferramenta de corte, ela exerce uma influência, juntamente com outros fatores, sobre a usinagem dos metais. E para isso eu necessito, então, definir, através dos ângulos da cunha, né, que é na fabricação da minha ferramenta, que corta o material, essa geometria apropriada das ferramentas de corte. Então, para cada tipo cortante, para cada cunha cortante, para cada ferramenta ou para cada processo de usinagem que eu vou realizar aqui, venha cortar, eu vou ter um princípio de cunha cortante diferente. Então, somente o ângulo de cunha não vai garantir que aquele material seja cortado com sucesso. Então, eu preciso de outros ângulos que também assumem um papel importante e vão estar relacionados com a posição da ferramenta em relação à peça. Esses ângulos, eles são os ângulos de folga, que eu vou chamar aqui de alfa, e os ângulos de saída, que eu vou chamar de gama. E eu observando ele numa ferramenta, num bit, do torno, por exemplo, ou até mesmo da própria plane, ele vai estar posicionado dessa forma. Então, eu tenho aqui a minha ferramenta e aqui a ponta da cunha cortante. Esse ângulo aqui está minha peça, certo? E o cavaco sendo retirado. Então, esse ângulo que vai existir entre a ferramenta, essa face de corte aqui, de saída da minha ferramenta, com o meu cavaco, ele é dito ângulo de saída, como o próprio nome diz. E esse ângulo que vai ter aqui, entre essa face e a minha peça, ele é chamado de ângulo de folga. É a folga que existe entre a face da ferramenta e a peça. A cunha de corte é formada pela superfície de saída e de folga da ferramenta. Através do movimento relativo entre a peça e a ferramenta, eu consigo formar o cavaco que vai passar sobre essa cunha cortante, é o que faz sair aquele cavaco. A superfície de saída dessa ferramenta, que eu vou chamar de a gama, é a superfície da cunha de corte sobre o qual o cavaco vai deslizar. É por onde ele sai. E a superfície de folga, que eu vou chamar de A alfa, é a superfície da cunha de corte que determina a folga entre a ferramenta
e a superfície que eu estiver usinando. É aquela folga, por isso que chama superfície de folga. Então, distingue-se a superfície principal de folga, que é o A alfa, e a superfície secundária de folga, que é o A alfa linha, que eu já vou já mostrar para vocês como é que fica. Então, aqui eu vou ter a minha ferramenta na minha vista principal, observando de cima, eu tenho aqui o meu ângulo de ponta, vou ter os planos, ó. O plano de medida da minha ferramenta, passando pelo ponto de trabalho, e aí passando por ele vai ter o meu plano de trabalho, vai ter ainda o plano de corte da minha ferramenta, que é essa da superfície que está aqui, que vai até onde vai a minha ângulo de ponta, certo? E o plano de corte da minha ferramenta. Eu realizando um corte aqui, ó. Esse corte aqui, A e B. Para eu analisar, fiz esse corte A e B do plano de medida da ferramenta e vou verificar agora só na ponta da ferramenta. Aqui é o ponto de corte, ponto de trabalho. E aí eu vou ter a minha superfície de saída, que é essa região aqui da minha ferramenta. Entre a superfície de saída e a minha peça, eu vou ter o meu ângulo de saída, que é por onde passa o cavaco. Aqui é o plano de referência da minha ferramenta. O cavaco está passando aqui é o meu ângulo de saída. Entre a minha superfície, entre aqui passando ainda pelo ponto de corte, ó, e o meu plano de corte da ferramenta, ó, eu vou ter a minha superfície de folga. Pegando só a ponta da ferramenta, eu vou ter o meu ângulo de cunha. Analisando aqui a cunha cortante, as direções de corte e avanço que são definidas no meu plano de trabalho. Ainda verificando um plano em corte, eu vou ter aqui a minha representada somente a ponta da minha ferramenta, ok? Que é com a minha cunha cortante. Aqui eu vou ter a minha superfície de saída, essa aqui é a peça. A superfície de saída que está sendo formado o cavaco, ó, que está saindo aqui na direção de corte. Aqui, ó, entre a direção de avanço e uma face da cunha cortante, ó, eu vou ter a minha superfície principal de folga, que é o meu A alfa, que seria a outra parte da peça que não está sendo cortada, já foi, e aí fica a folga. Essa folga, ela serve para evitar que ocorra um aquecimento excessivo da ponta da minha ferramenta. E também ter um bom acabamento da peça depois de cortada. Aqui eu estou analisando no meu plano de trabalho. As arestas de corte, elas são as arestas da cunha de corte, são formadas pela superfície de saída e de folga, para eu encontrar a aresta de corte. Deve-se distinguir essa aresta principal de corte, usando a letra S, e a aresta secundária de corte, usando a letra S com S', né? Com essa marcação aqui em cima. Deve-se distinguir a aresta principal de cortes pela letra S e a aresta secundária de corte sendo o S'. A ponta de corte é a parte da cunha de corte onde se encontra a aresta principal e a aresta secundária de corte. O plano de corte escolhido vai ser o ponto destinado à determinação dos planos e ângulos de cunha de corte. Ou seja, as definições vão se referir ao ponto da ferramenta, que é aquele meu ponto escolhido como ponto de referência de corte, ponto de referência de trabalho da minha ferramenta. E os ângulos são determinados a partir desse ponto. Se eu observar um esquema da minha ferramenta, onde eu vou ter aqui a parte do cabo e aqui a ponta da ferramenta com todas as suas faces cortantes, eu vou ter nessa região aqui é a minha cunha cortante, ou seja, a minha aresta principal de corte. Passando por esse lado aqui vai ser a minha superfície de saída. Aqui é o meu chanfro da minha superfície principal de folga. Aqui é a minha superfície de folga, nessa região aqui, ó, nessa lateral. Esse aqui é o meu chanfro da superfície principal de saída. Esse chanfro é da superfície de folga e esse aqui é da superfície de saída. Aqui é o chanfro da superfície lateral da folga. Aqui é a superfície lateral da minha folga. Um ponto de curvatura que é necessário para que não tenha um excesso para que não provoque tensões na ponta da ferramenta e provoque uma quebra.
Então, aqui são a superfície, aresta e ponta de corte de uma ferramenta em barra. As arestas de corte, superfície das pontas de uma broca helicoidal. Então, eu vou ter a aresta transversal, está representada aqui. A aresta principal de corte é essa aqui, ó, é o S. E aqui, desse lado, é a minha aresta secundária de folga e a superfície principal de folga. Essa superfície aqui é a aresta de folga e a superfície de folga. Observando nesse outro corte, eu tenho a superfície secundária de folga, essa parte aqui é a superfície de folga, essa outro lado é a superfície de saída, ou a alfa, a aresta secundária de corte, essa é a aresta, a ponta de corte, a aresta principal de corte, superfície principal de folga. Então, o ângulo de saída vai ser aquele ângulo que vai existir entre a superfície de saída e o plano de referência da minha ferramenta. Ele vai influir decisivamente na força e na potência necessária para que eu consiga realizar o corte. Também vai influenciar no acabamento superficial e no calor que vai ser gerado na ponta da ferramenta. Então, quanto maior for esse ângulo, o ângulo alfa, menor será o trabalho de dobramento do meu cavaco. O ângulo alfa depende principalmente da resistência do material da ferramenta e da peça que eu vou usinar. Depende ainda da quantidade de calor que vai ser gerado pelo corte, que a gente vai ver lá na frente, que isso que vai determinar se eu utilizo ou não utilizo o fluido de corte. E depende também da velocidade de avanço. Então, quando eu trabalho com ângulo de saída negativo, esse ângulo de saída negativo ele é muito usado para corte de materiais de difícil usinabilidade e em cortes interrompidos também, com o inconveniente da necessidade de uma maior força e potência de usinagem e maior calor gerado na ponta da ferramenta também. Então, geralmente o ângulo de saída vai estar entre menos 10 graus e 30 graus. O ângulo de saída pode ser positivo, nulo ou negativo. E a gente verifica ele dessa maneira aqui, como está representado nesse esquema. Então, aqui eu tenho um ângulo de saída positivo. Significa o quê? Que eu vou ter a ponta de referência, a ponta de corte, né? A ponta de trabalho, digamos assim, o ponto onde vai realizar o corte. Ele vai estar acima da base da minha saída, da minha superfície de saída. Ou seja, quando eu realizo o corte, ele vai tender a sair assim o meu cavaco. Então, esse ângulo é o ângulo de saída positivo. O ângulo de saída nulo, ele não tem nenhum rebaixo, certo? Ele é da mesma altura da ponta de trabalho. E o ângulo de saída negativo, ele tem uma inclinação, a cunha é maior do que, é mais alta, né? A ponta aqui é mais alta do que a ponta da superfície de corte da ferramenta, o ponto de trabalho. Então, esse é o ângulo de saída negativo. Ele sai positivo, negativo. Que ele sai para quando eu realizo o corte, ele vai sair dessa maneira. Então, o ângulo de saída, ele deve ser maior quando eu trabalho com materiais que ofereçam pouca resistência ao corte. Se o ângulo de saída aumentar, o ângulo de cunha da ferramenta vai ter que diminuir. E o ângulo de saída vai ser menor, e às vezes até negativo, para materiais mais duros e com irregularidades na superfície. Se o ângulo de saída diminuir, o ângulo de cunha da ferramenta vai aumentar. Vamos voltar aqui para a gente verificar. Ó. Se ele é positivo, o ângulo de saída maior do que zero, ele vai ser, quanto maior for esse ângulo, menor vai ser o ângulo de cunha da minha ferramenta. Quanto menor for esse ângulo, se ele for negativo, maior vai tender a ser o ângulo de cunha da ferramenta. Ele vai chegar cada vez mais próximo desse daqui, do ângulo zero. Aqui a gente consegue visualizar, é um vídeo, foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eles fizeram uma simulação e apresentando esses planos de corte e também a angulação. Achei que ficou legal para vocês visualizarem como funciona
Bem, para visualizarem melhor essa... Achei que ficava legal mostrar o vídeo aqui, porque fica melhor para visualizar esses ângulos e aonde atua cada plano dos que eu apresentei aqui para você agora. Deixa eu rodar aqui. Então, ele está mostrando num bit, certo? Então, separou do porta-ferramenta e vai analisar só na ponta da ferramenta. Aqui é o meu ponto de referência, ó. É o ponto de trabalho. A direção admitida de corte está aqui. Ele traçou o plano de referência para poder trabalhar, meu PR, plano de referência de corte. Perpendicular a esse plano de referência, vai ter os outros planos que ele vai começar a listar para vocês. Então, tem a direção de corte, tem o plano principal de corte, que vai estar relacionado também no ponto de trabalho da minha aresta cortante. Plano de referência 90 graus com ele. Aqui é a minha superfície principal de corte. O plano ortogonal de trabalho, que passa sobre o ponto de trabalho, o plano ortogonal, com o meu plano principal de corte, também 90 graus, que ele está mostrando. O plano ortogonal também é plano 90 graus com o plano principal de corte. Vai mostrar o plano de corte secundário. O plano de corte secundário está passando pela superfície secundária de corte, ó. Superfície secundária de corte. E aí ele desloca para o ponto de trabalho, ó. Aqui vai ser o meu plano admitido de trabalho, que ele passa exatamente no ponto de corte. Esse aqui é o tanto que a ferramenta penetrou na peça. É a ponta da ferramenta que está cortando o material. Então, vou ter o plano principal de corte, com o plano admitido de corte, para 90 graus com o plano de referência. Direção de corte. É o plano dorsal, onde está realizando todo o corte. Plano principal. Plano de referência, 90 graus. Então, estão todos os planos representados na ponta da ferramenta, sempre passando o quê? Pelo ponto admitido de trabalho. Todos os planos passam por ele. Essa ponta é o que entrou para cortar. Agora ele vai analisar os ângulos na ponta da ferramenta. Pegou no plano de referência, passou todos os planos e vai analisar aqueles ângulos que a gente verificou. Tem o ângulo de cunha, o ângulo de superfície principal e secundária. Então, ali é o ângulo de saída, que é entre a superfície de saída, superfície principal de corte e o plano de corte, que é o ângulo de saída. Vai mostrar agora o ângulo de folga, ortogonal, de trabalho, plano principal de corte. Aqui o meu ângulo de folga, meu ângulo de saída e o ângulo de cunha. Okay? Então, aqui a gente tem uma visão boa de como realizar, de como verificar essa ferramenta, né, esses ângulos na ferramenta, para que vocês estudem e tenham uma ideia de posicionamento dessa ferramenta. Então, o ângulo de folga desses ângulos que a gente viu, tem um ângulo de folga, e o ângulo de folga ele é entre a superfície de folga e o plano de corte, que é aquele PS, que é o plano que contém a aresta de corte e é perpendicular ao plano de referência. O ângulo alfa, que é o ângulo de folga, possui as seguintes funções características. Evita o atrito entre a peça e a superfície de folga da ferramenta. Então, se o ângulo de folga é pequeno, o ângulo de cunha, que é o beta, vai aumentar. Então, a cunha não vai penetrar convenientemente no material, a ferramenta vai perder o corte rapidamente
e isso vai gerar mais calor e prejudicar o acabamento superficial da minha peça. A outra maneira é se o ângulo de folga for muito grande. Então, nesse caso, o ângulo de cunha vai diminuir. Então, a cunha da ferramenta perde a resistência e pode soltar pequenas lascas ou até mesmo quebrar, porque vai ficar com a ponta muito fina. Então, ela pode perder resistência. Esse ângulo de folga vai depender principalmente da resistência do material da ferramenta e da peça que eu vou usinar. Mesma maneira que a gente viu o ângulo de saída. Então, dependendo da resistência do material, tanto da ferramenta quanto da peça que eu vou usinar, eu vou selecionar um ângulo de folga maior ou menor ou intermediário. Então, geralmente, esse ângulo de folga ele vai variar entre 2 graus e 14 graus. E aqui eu posso verificar também num corte, ó, vendo a minha ferramenta em corte, aqui à frente num torneamento, e a ponta da ferramenta. E eu sei que ainda que esses ângulos de folga, de cunha e de saída, que é o alfa, o beta e o gama, a soma dos três tem que dar 90 graus. Para eu conseguir encontrar. Lembrando que aqui tem aqueles planos, ó, o plano de referência e o plano de corte, ó, por onde passa pelo ponto da ferramenta. Então, a soma dos três dá 90 graus. Ok? Se eu for analisar numa fresa, o ângulo de folga, de cunha e de saída na minha fresa. E também tem influência relacionada tanto com o tipo de material da ferramenta quanto o tipo de material da peça que eu vou usinar. O ângulo de saída, o alfa, aqui nesse caso é de 25 graus, é para uma ferramenta do tipo W, do tipo N e do tipo H. A gente já viu essas nomenclaturas. Se for do tipo W, o ângulo de saída é 25 graus, aqui o ângulo de saída da ferramenta. O ângulo de cunha vai ser de 57 graus, que é pegando das duas faces, ó, de um ângulo até o outro, eu vou ter o meu ângulo de cunha. E o ângulo de folga, que é esse aqui que está saindo aqui, ó, dessa lateral, é 8 graus. Se for no tipo N, vai mudar também. O ângulo de saída vai ser 10 graus. O ângulo de cunha agora, quando eu diminuir o ângulo de saída, eu vou aumentar o ângulo de cunha. Vai ser mais grossinha na ponta, assim, 73 graus. E o ângulo de folga, 7 graus. E o H, vou ter o ângulo de saída 5 graus, o ângulo de cunha 80, ele está ficando mais pontiagudo, e a folga igual a 4. Alguns ângulos são medidos no plano de referência que a gente determinou ali, que é relacionado aqui passando pelo ponto de corte. Que eu mostrei no vídeo aparece e já mostrei também em algumas transferências aí atrás. Eu só não comentei sobre ele. Então, o ângulo de posição, que é o X, muitas vezes a gente utiliza essa nomenclatura. Ele é o ângulo que vai ocorrer entre o plano de corte principal, PS, e o plano de trabalho, que é o PF. Então, o ângulo de posição ele possui algumas funções. Ele influi na direção da saída do cavaco. Se esse ângulo de posição for diminuir, o ângulo de ponta, que é o E, né? O epsilon, tende a aumentar. Não é o cunha, é a ponta, que é a pega da ponta todinha da ferramenta. Então, se eu diminuo o ângulo de posição, eu tendo a aumentar o ângulo de ponta da minha ferramenta e aumentando também a resistência da ferramenta e a capacidade de dissipar o calor melhor. O controle desse ângulo de posição vai reduzir as vibrações, uma vez que as forças de corte estão relacionadas com esse ângulo também. Geralmente, o ângulo de posição ele vai estar entre 30 graus e 90 graus. Relembrando, o ângulo de posição ele vai estar entre o plano de corte e o plano de trabalho. A gente viu naquele vídeo, facilitando, então, reduzindo a vibração na ponta da ferramenta. Eu posiciono ele de uma maneira que ele me permita um bom corte, com um bom resfriamento da peça, mas sem que tenha tanta vibração na ponta da minha ferramenta. O ângulo de ponta, que é o epsilon, é aquele ângulo que ocorre entre os planos principal de corte e o secundário. O ângulo de posição secundária, que é o X', vai ser o ângulo que vai ocorrer entre o plano secundário de corte
e o plano de trabalho, que eu posso verificar aqui nesse esquema. Visto de cima, eu tenho a minha ferramenta, aqui eu vou ter o meu ângulo de ponta da ferramenta, o ângulo de posição secundário. Então, tá aqui, ó, plano principal de corte, plano secundário de corte. E o meu plano de trabalho passando pela ponta da ferramenta. E o ângulo de ponta da ferramenta, somado com o ângulo de posição principal e ângulo de posição secundário, a soma deles três tem que ser igual a 180 graus. Se você for observar, porque ele vai estar sempre relacionado com o meu plano de trabalho, a ponta aqui, então ele vai formar 180 graus no plano de trabalho, a soma dos três. O ângulo que são medidos no plano de corte, é o PS. Então, tem o ângulo de inclinação, que é o lambda. Esse ângulo ele ocorre entre a aresta de corte e o plano de referência. E algumas funções que esse ângulo possui. Ele é necessário para controlar a direção de saída do meu cavaco, para proteger a quina da ferramenta contra impactos e também para atenuar as vibrações na ponta da ferramenta. Esse ângulo tem normalmente um valor de menos 4 graus até 4 graus. Quando a ponta da ferramenta for mais baixa em relação à aresta de corte, o lambda será positivo. E ele é usado nos trabalhos em desbaste, nos cortes que são interrompidos quando eu trabalho com materiais duros, por exemplo. Se ela for mais alta, né, se a ponta da ferramenta for mais alta em relação à aresta de corte, o lambda será negativo. E daí ele é usado normalmente quando eu trabalho na usinagem de materiais que são mais macios, ou seja, que tem a dureza mais baixa. E se a ponta da ferramenta for na mesma altura da aresta de corte, então o lambda será dito como nulo. E ele é usado na usinagem de materiais que são mais duros e que exigem maior potência de corte. Então, eu preciso de uma maior resistência na ponta da minha ferramenta, então eu coloco um ângulo nulo. Ele não vai ter um desgaste muito grande e não vai forçar a ponta da ferramenta para quebrar. E aqui, verificando nesse esquema, a gente consegue observar esses ângulos de inclinação. Então, aqui tem a minha ferramenta, ó, um corte dela, né, um desenho. O meu plano de corte, que é o PS, vai ser o plano dessa folha. Aqui eu tenho, passando pela ponta da ferramenta, o meu plano de referência, e eu posso analisar. Quando a ponta da ferramenta é mais baixa com relação à aresta de corte da ferramenta, eu vou ter um ângulo de inclinação positivo. Se a ponta da ferramenta for mais alta do que a aresta de corte da minha ferramenta, eu vou ter um ângulo de inclinação negativo. Se ele for da mesma altura, eu vou ter um ângulo de inclinação nulo. E aqui é o que a gente termina com essa parte dessa aula, onde fala sobre as principais angulações da ponta da ferramenta para os diferentes tipos de ferramentas de usinagem. Como a gente viu, vão sempre existir, ainda que seja de fresamento, furação, ou torneamento, ou aplanamento. Os ângulos são os mesmos, só vai mudar um pouco a localização, mas os ângulos e os planos de trabalho também são os mesmos, ok? E aí, então, a gente fica por aqui hoje e até a próxima aula.